É, Olá, gente. Eu me chamo Lúcio e eu vou explicar para vocês aqui uma dica para poder você não ser eliminado na parte de língua estrangeira. Só para poder contextualizar, a língua estrangeira ela é eliminatória na parte 3 do PAS. Então, se você zerar ou negativar a parte um, não tem problema. Se você zerar ou negativar a parte 2, não tem problema. Mas se você zerar ou negativar a parte 3 na etapa, a parte 3 do PAS, né, você vai ser eliminado. Então, o Matriz ele desenvolveu um jeito para poder vocês conseguirem, para poder isso daí não acontecer. Quer dizer, para poder diminuir as chances disso acontecer, de você ser eliminado. E a dica vai, e a dica vai ser a seguinte, né? Caso você marque questões tipo C, que é aquela de ABCD, você tem que marcar o número par de questões. Vou explicar isso daqui a pouco. Caso você marque questões tipo A, que é de certo e errado, você tem que marcar o número ímpar de questões. Aí aqui, ó. Vamos botar aqui hipóteses, né? Vamos supor que no PAS você marcou 3 questões, todas tipo A, ou seja, de certo e errado. Tipo A, ou seja, de certo e errado. Todas tipo A. Se você marcou 3 questões, para poder você não negativar ou zerar, você precisa apenas acertar 2, tá? Se você acertar 2, você vai ficar com um ponto positivo. Aí se você errar, acabou, né? Você vai ficar com um ponto negativo. Mas por que é melhor marcar ímpar do que par? Se você marcasse 4, você precisaria acertar 3 para poder você ficar com um ponto positivo. Se você marcasse se você marcasse 4, seria melhor. Para poder você ficar positivo, você tem que acertar 3. Porque se você errar uma, se você acertar apenas 2, como se você tivesse acertado com 3 questões, você iria zerar a prova. E se você zerar a prova, você está eliminado também. Mas agora veja bem. Se você tiver marcado 5 questões, que é um número ímpar, você também vai precisar acertar apenas 3. Então, resumindo, você vai ter... Resumindo, não. Ainda falando, você tem uma questão a mais para poder você arriscar se você marcar um número ímpar. Então, olha só. Vamos botar essa hipótese aqui. Você acertou uma, você tem certeza de uma e você não tem certeza dessa outra aqui. E aí aconteceu de você ter zerado, de você errar essa questão. Se você tivesse marcado apenas um número par de questões, aqui você já teria zerado a prova. Mas aí, se você tiver marcado um número ímpar, que você talvez não tenha tanta certeza assim, você tem mais uma chance para poder você não zerar a prova ou negativar. Porque, ó, aqui você zerou, se você tiver errado. Mas se você acertar essa, você fica com um ponto positivo. Tá entendendo? Vamos ver essa outra daqui. Você marcou 4 questões. Você acertou 2, você errou 2. Você tá com 0. Mas se você tivesse marcado número ímpar, ou seja, 5 questões, você tem mais uma questão para poder decidir o seu futuro. Então é por isso que é sempre melhor você marcar números ímpares, né? Aí aqui é um slide para te mostrar mais ou menos uma probabilidade, né? Por exemplo, você teria mais chance, no caso no verde, de acertar do que errar. E tipo assim, um risco que vale a pena. Porque aqui você já estava morto, você já tinha zerado a prova, já tinha perdido a tua vaga lá. Mas se você marcasse o número ímpar, você ainda teria uma chance aí de concorrer. Pode ser que aconteça se acertar a questão, entendeu? Mas tipo, aqui você já estava eliminado. Se você tivesse errado. Se você marca uma questão ímpar, tem a chance de você conseguir passar, entendeu? Tem a chance de você conseguir fazer. E é melhor, uma probabilidade maior, né? Agora vamos quando a gente tem tipo A e tipo C. Bem, gente, agora vamos para a parte que a gente tem questões tipo A e tipo C. Para poder a gente conseguir um resultado melhor, é melhor a gente marcar tipo A.
é melhor a gente marcar uma quantidade par de questões. Por quê? Diferente quando a gente só tinha tipo A, né? Lembrando que quando a gente tem tipo A apenas, é melhor marcar uma quantidade ímpar de questões. Quando a gente tem tipo A e tipo C, melhor marcar uma quantidade par. Agora vamos lá. Quando a gente marca uma quantidade par de questões, independente do que aconteça, ou seja, eu acertar tipo C ou acertar tipo A, eu só preciso acertar duas. Então vamos ver aqui. Eu acertei, por exemplo, um tipo C e um tipo A. Eu tô com um ponto positivo. Eu errei dois tipo A's. Só precisei acertar duas quando eu tenho uma quantidade par. E se eu errar a tipo C? Eu ainda vou ter uma quantidade positiva. Sei lá. Não sei. Não vou fazer a conta aqui, não. Mas percebam que, tipo assim, 2 menos 1,667 ainda vou ter uma quantidade positiva, né? Uma quantidade positiva. Então, independente se eu errar o tipo C, se eu acertar o tipo C, ou errar o tipo C, eu ainda tenho uma quantidade positiva, então eu tô dentro. Mas agora vamos considerar uma situação que eu marquei uma quantidade ímpar de questões. Para poder, por exemplo, eu ficar positivo nessa situação, eu precisaria acertar 3 questões. Porque percebam, se eu acerto duas, então eu errei essas daqui, né? Eu tô com menos 2,667. Mais 2 do que eu acertei. Eu tô menos 0,667. Então, preciso aqui acertar 3 para poder acertar, né? Para poder conseguir ficar positivo. Logo, se eu tivesse, por exemplo, aqui, uma outra questãozinha tipo A. Para poder eu acertar, para poder eu conseguir ficar positivo, eu também teria que acertar 3. Ou, né, essa daqui. Mas percebam, quando eu tinha marcado 5, eu precisava acertar 3. E para poder eu acertar. E se eu tiver marcado 6 questões, eu também preciso acertar 6. Vamos ver aqui por que vai dar certo, né? Por exemplo, eu tenho aqui um tipo A. Desculpa. 1 mais 1 e mais 1 aqui. Vamos supor que eu errei essa daqui. Menos 1 e menos 0,667. É a mesma situação dessa daqui, ó. Então aqui eu tô positivo, né? 3 menos 2,667, eu continuo positivo. Tudo bem? Agora, se eu tiver errado essa e tiver acertado essa, eu continuo positivo. Então, com isso, nós percebemos que quando eu tenho tipo A e tipo C, eu preciso marcar uma quantidade par. E quando eu tenho apenas tipo A, eu preciso marcar uma quantidade ímpar. Perceba que isso daqui não é um padrão, né? Tipo, pode acontecer de tipo, você errar tudo e acabou. Mas só que com você marcando uma quantidade par nessa situação, você tem mais uma chance para poder você conseguir fazer sua brincadeira, entendeu? É mais uma chance para poder você conseguir entrar no vestibular. Tudo bem?